Tá gravando, pessoal. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, todo aquele material que eu postei para vocês, né? Importante a gente lembrar um pouco sobre o ano de 1960, 1970, onde o Brasil ainda estava em fase de crescimento, né? Onde a gente vê que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Ou seja, a agricultura ainda era muito baixa a nossa produção, né? Se a gente for comparar hoje. Mas tudo isso se deu pelos avanços, né? Que a gente vai estar falando aqui para vocês, né? Percebendo que, poxa, depois de 1990 nós temos um avanço muito grande no Brasil nessa parte de produção, né? Então, a tendência é sempre a gente estar aumentando. Por que a gente está aumentando? Porque a gente tem a parte da tecnologia, que é um avanço, né? E por que ocorreu esse avanço tecnológico? Ou seja, pessoal, a gente precisa se adaptar a esse novo contexto. E aí eu entro no tema aqui com vocês, bem legal. Os produtores rurais, né? Podemos falar também da agricultura familiar, né? Onde a gente sabe que falta muito, né? Mas o pessoal está trabalhando, né? São grandes empreendedores, mas eles estão conseguindo, né, vencer nesse mercado, né? E a tendência é o seguinte, ele se adaptar à tecnologia. Por isso que as pessoas precisam, pessoal, conhecer esse avanço. Não adianta a gente comprar uma máquina de top aí, né, de alta tecnologia, mas e aí, como que eu vou usar essa máquina? Será que eu tenho um curso, eu aprendi, de que forma que eu aprendi? Porque comprar não é simplesmente comprar e já sair trabalhando com ela, a gente tem que conhecer, saber trabalhar com os dados, saber trabalhar com essas novas tecnologias. Então, dessa forma, o mercado internacional, pessoal, ele é muito amplo, né? Quando a gente para pensar na parte da internacionalização, que é o quê? É a união, né? Não tem como a gente fechar e pensar, não, mas a agricultura familiar vai trabalhar só para dentro, né? Só para produção interna. Mas hoje, com essas novas tecnologias, quem sabe aí o pessoal vai começar a exportar também, não é verdade? A depender dessa adaptação, né? Que é muito importante. Então, pessoal, como nós falamos, a partir da década de 90, nós tivemos um aumento muito grande dessa produção. E sabemos que a tendência só foi aumentando, né? E dessa forma, a gente tem que se adaptar também ao clima, se adaptar tudo ao contexto, né? Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, e aí? Será que é fácil trabalhar? As empresas estão planejando, de repente vem uma pandemia, o clima tudo diferente, né? Então, pessoal, sem o uso de tecnologia, sem aparelhos para a gente estar verificando a parte do clima, verificando o período que a gente vai estar plantando, como vocês já conhecem, né? Ou seja, a plantação não começa no mesmo ano. Um ano antes, os produtores já vão trabalhando com dados para eles conseguir trabalhar no outro ano. Então, são dados que eles vão gerando ano a ano. Para quê? Para a gente ter uma evolução. Porque uma produção em grande escala, se a gente tiver algum erro, o prejuízo é muito grande. E dessa forma, precisamos entender sobre o que? Essa inovação da tecnologia. E aí a gente fala de recursos, né, pessoal? Nós precisamos, né, da parte incentivos políticos, né, e pensar também, pessoal, nos nossos recursos, né, naturais que nós temos, podemos estar melhorando a nossa produção, beneficiando nossos produtos, exportando, né, uns valores bem diferenciados, ou seja, ganhando cada vez mais, né, pessoal? Ou seja, o mercado ele precisa de comodidade. Nós trabalhamos com comodidade. Então o Brasil ele precisa evoluir muito, porque vários produtos a gente vende ele in natura, né? Ou seja, a gente não beneficia esse produto e acaba vendendo com preço X e compra com valor ainda bem mais alto, não é verdade? Então tudo isso a gente precisa entender um pouco, né, pessoal? E essa agricultura, né, ela acaba gerando rendas, né, como nós falamos, gera empregos, né, e a agricultura familiar ela ajuda também a segurar um pouco, né, estabilizar um pouco esse preço, né, porque se a gente for pensar nas grandes indústrias aí fica difícil, né, a gente viu aí parte tem o quê? Tem uns
4 meses, né, pessoal? 4, 5 meses aí que, nossa, tá bem complicado. Nosso básico subiu de uma forma assim que tá difícil, né? Parte da alimentação para a gente hoje tá complicado. E por que tudo isso aumentou? Se nós aumentamos a produção, e aí? O que vem na cabeça? Pensa, pessoal, nós temos o aumento de produção, ou seja, nós conseguimos exportar, mas na hora de abastecer aqui a gente vende um preço tão alto, né? E por quê? Uma das coisas é o câmbio, né? E os produtos são tabelados pelo câmbio. Mas também precisamos entender uma coisa: quanto mais a gente incentiva a agricultura familiar, melhor vai ser nosso preço, melhor vai ser para a gente. Infelizmente, quando a gente tem quando a gente não tem não tem competidor, pessoas para competir no mercado, né, as empresas conseguem colocar uns preços, né, mais elevados. Quando a gente tem um mercado já bem competitivo, né, onde tem várias empresas aí as coisas vão melhorando, né. Então, dessa forma, a agricultura familiar ela contribui muito, né, nessa evolução. E 2017, né, como a gente teve uma alta muito grande, né? Ou seja, pensa só, né, pessoal? Hoje, o que nós não tivemos de aumento de renda? O nosso PIB, como que está hoje? É o que segura o Brasil. Ou seja, nós estamos com os dados aqui de 2017 e hoje. Diminuiu esses dados? Certeza não, né? O Brasil é um país muito produtivo, competitivo. E, pessoal, é isso. A gente tem que pensar na evolução. E quanto mais a gente vai evoluindo, melhor vai ser no mercado, melhor a gente vai estar competindo. Hoje não tem como a gente pensar e não usar, né, uma tecnologia de ponta. Por quê? Porque fica difícil a gente ser competitivo sem uma tecnologia de ponta. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando do quê? De qualidade, padrão, né? E fora que a maioria dessas máquinas e produtos que estão surgindo, né, eles acabam contribuindo com o meio ambiente, né? Ou seja, nós temos uma evolução, né? Hoje nós temos energia aí eólica, né? Entre outras também que nós temos que podemos estar utilizando e dessa forma contribui com o meio ambiente. Então tudo isso a gente precisa ter em mente, né? Para quê? Para a gente ter uma referência. E o Brasil ele é uma referência lá fora. Mas como eu falei para vocês, precisamos melhorar, precisamos buscar estratégias para a gente estar beneficiando esses produtos. O Brasil está exportando muito, né? Como se diz aqui, a exportação de grãos, né? Mas infelizmente, né, podemos colocar o café aqui mesmo. A gente exporta o café e acaba comprando ele beneficiado, né? Então podemos beneficiar ele e exportar ele já beneficiado. Para quê? Para a gente ganhar mais ainda, né, pessoal? E é o que os países gostam, né? Você vê os Estados Unidos aí, vê a China, o que eles fazem? Pega a matéria-prima, beneficia para eles vender. E aí eles têm um retorno bem maior, né? E também contribui para a nossa moeda. E hoje nós estamos num cenário aí de sustentabilidade. Aí pensa, poxa, professor, mas o que é sustentabilidade? Se a gente olha falar, né, de agrotóxico, isso, aquilo, mas se a gente analisar, pessoal, nós temos estudos, né, vários estudos já trabalhando para a gente ter uma qualidade na nossa plantação sem usar esses produtos, né? Então, com certeza vai evoluindo de pouco, mas a gente está evoluindo, né? Ou seja, esses produtos também não é usado de qualquer forma como era antes, né? Então, dessa forma, como a gente fala da tecnologia, porque ela também vai colocar, né? Vai estar, ela não vai desperdiçar esse produto, né? Ela vai jogar de uma forma padrão, né? Onde não vai ter desperdício e também na hora de descartar esses produtos, tomar os devidos cuidados, né, pessoal? Então, tudo isso a gente precisa imaginar por quê? Porque, pessoal, nós estamos num cenário hoje de competição. Vocês viram aí sobre a carne, né? Vocês viram que a China falou que o Brasil vendeu o produto, né? A carne que tinha coronavírus lá na embalagem, nas coisas. Ou seja, são uma coisa que é complicado, que também afeta na nossa produção, afeta a nossa imagem lá fora. Mas a gente está vendo também que esse cenário não é só o nosso que está assim.
Então é mundial, né, pessoal? Felizmente essa doença veio e ela veio de uma forma muito pesada. Mas ninguém está preparado para isso. A gente vê aí que a China teve uma melhora, mas depois você viram, não sei se vocês acompanharam, parece que teve uma nova, um aumento de novo, né? Então eles estão equilibrando também, ainda estão correndo atrás para a gente conseguir controlar essa doença. E percebemos também, né, pessoal, que a gente tem que ter uma gestão, né? Ou seja, essa gestão é ela que vai estar controlando tudo, a forma que a gente vai estar fazendo todo esse processo de produção, embalagem, exportação, toda essa negociação tem que ter um padrão, a gente precisa seguir um padrão. E por isso que a gente vai estar falando com vocês, né? Eu coloquei que separei um pouco os blocos econômicos para vocês entenderem um pouco o que seria esse padrão, de que forma que a gente deve trabalhar, porque também não pode ser de qualquer forma, né, pessoal? Não podemos vender um produto com defeito. Ou seja, esses produtos têm que ser de alta qualidade para a gente estar exportando e também todos os cuidados que a gente precisa para a gente estar entregando esse produto. E essas estratégias, né, pessoal, que a gente fala hoje, né? Infelizmente a pandemia ela chegou e mudou todo o nosso cenário. Aí vocês pensam, poxa, professor, mas mudou de que forma? Ou seja, hoje a gente não precisa mais sair do nosso país para a gente estar negociando lá fora. Não é verdade? Hoje nós podemos fazer reunião como nós estamos fazendo agora. Nossa aula, né? Então, facilitou demais, pessoal. Essa negociação hoje, as grandes empresas estão fazendo via Meet. Um exemplo, né? Lógico, tem outras formas, né? Mas, né? Ou seja, é videochamada que a gente pode estar fazendo. E facilita essa negociação. Porque no vídeo chamada você pode mostrar seu produto, você negocia diretamente com os empresários. E isso é tudo, pessoal. É evolução que a gente tem que se adaptar. É como eu falo para vocês. Né? O mundo, nós tivemos agora uma nova revolução, no meu ponto de vista. Né? A gente até 2018, eu lembro que já se falava da quinta revolução industrial. E agora? Será que nós chegamos na sexta já? Com toda essa evolução? Não tem como, né, pessoal? Hoje a tecnologia ela toma conta da gente. Tem como a gente viver sem ela, né? Então, dessa forma, precisamos pensar, poxa, mas se eu tenho tecnologia, se eu posso melhorar, se eu posso beneficiar, por que eu não faço isso? Né? E a gente pensa no padrão o quê? Nosso ambiente, padrão social e econômico. E dessa forma, é um ciclo, né, pessoal? Como nós falamos da sustentabilidade, se eu for agredir o meio ambiente, na hora que eu for fazer esse ciclo aqui, ele vai diminuir. Por quê? Porque a nossa reputação vai diminuir lá fora. E também, pessoal, tudo que a gente estraga, a gente tem que arrumar. Ou seja, o custo é mais alto, tudo é mais complicado. Então a gente precisa sempre trabalhar com esses avanços, com pesquisa, né? E estar sempre melhorando. Como se diz, a qualidade nunca para, né? A gente sempre está pensando em melhorar ela, né? Como se diz, o nosso modelo, né, de mercado, né? Nosso modelo lá fora, nossa imagem lá fora depende desse papel, depende de todo esse processo. E o crescimento exponencial das aplicações das tecnologias da informação e comunicação, né? Que são dados. Hoje nós trabalhamos com dados, né? Nós temos vários aplicativos, né? Vários sistemas operacionais e as empresas não tem como ser igual antes, né? Antigamente você tinha uma folha que você anotava as coisas na folha e tal, e poderia perder aquela folha ou rasgar, ou, né? Eram uns dados complicados, e hoje não, hoje você, pelo celular ali, você já consegue colocar, né, os seus dados ali, e você não perde, mesmo se aquele, né, normalmente a gente tem uma central, ou seja, se acontecer algum problema naquele aparelho, mas nós temos os dados armazenados. E dessa forma, é muito mais fácil da gente trabalhar. Porque, pessoal, pensa antigamente.
de você for analisar. O ano passado foi como? Eu tenho que olhar aquele monte de papel, ficar anotando e tal. Hoje não. O uso da tecnologia facilitou muito porque ele te dá gráficos, né? Gráficos bem mais fácil, bem melhor para a gente estar trabalhando, né? São os dados seguros que a gente fala, né? E dessa forma, a tecnologia, ela só avança, só avança. É como se diz, eu sempre falo para meus alunos, pessoal, o que vai ficando ultrapassado, sai do mercado. Ou seja, se a gente não se adaptar a esse novo contexto, a gente sai do mercado. E o país atualmente, né, o principal exportador de, podemos falar de laranja, café, né, carne bovina, suína, soja, milho, né? Como eu falei para você, a gente está com dados aqui de 2017, mas também, né, se a gente for analisar o nosso cenário hoje, o Brasil está sendo uma referência lá fora, e o Brasil, ele é o que está segurando a nossa, segurando o Brasil, na realidade, né? Porque se não fosse esse PIB, o que seria de nós? Pensa, pessoal, os países aí fora aí, situação que tá, né? A gente viu aí uns anos atrás aqui a Venezuela, né? Como que tá hoje lá? As pessoas estão indo embora do país porque não tem um básico. Tem um básico. Então eles estão saindo. Quantos venezuelanos não estão morando no Brasil, né? Que muitas vezes a gente fala, nossa, olha a situação deles aqui, mas aqui eles têm comida, aqui eles têm tratamento de saúde, uma série de benefícios que eles têm aqui dentro que lá não tem. Então, querendo ou não, para a gente acha que a situação deles aqui não está fácil, mas e lá? É pior, né, pessoal? Então, tudo isso a gente precisa pensar, entendeu? É o cenário, pessoal, que nós estamos vivendo. Precisamos sempre dar um passo a mais. E que passo a mais é esse? É o futuro. É o planejamento. Sem planejamento, as coisas não vão acontecer. E exportação é isso. A gente vai estar falando sobre exportação nas próximas aulas, né? A gente vai fazer um seminário com vocês no dia 11 e o outro dia 28, acho que é 18, dia 18. Mas a gente vai estar explicando para vocês, né? A gente vai estar falando sobre blocos econômicos. E depois desse seminário, a gente vai estar falando sobre exportação. E aí vai ser um momento muito importante, né? E eu quero a participação de vocês e que vocês vão entender melhor essa disciplina e vão entender todo esse processo. E à medida que o processo foi se consolidando, o Brasil foi se transformando em um grande player, um negócio agrícola global. Aí vocês pensam, poxa, professor, o que é esse grande player? Ou seja, pessoal, nós estamos tomando espaço, nós estamos entrando no mercado, né, buscando o primeiro lugar, ou seja, a gente está vendendo aí, a gente está entre os 3 primeiros maiores produtores de soja, de milho, né, tentando, né, como a gente está exportando muito, né, até carne bovina, suína, ou seja, a nossa exportação sempre está aumentando. Então nós estamos bem no mercado. A gente também manda no mercado. Está lá, ó. Então precisamos melhorar cada vez mais. E como nós falamos, né, pessoal, todo esse processo precisa ter uma integração. Aí vocês falam, professor, mas como que seria esse negócio de integração? Dentro da globalização, pessoal, a gente precisa ter esse processo de comunicação. A internacionalização é a comunicação entre os países. Pensa, o país que não tem essa comunicação, como que ele vai evoluir tecnologicamente? Como que ele vai obter essas novas tecnologias? Como que ele vai, né, acompanhar tudo isso? E é o que acontece. Precisamos ter essa comunicação, essa parceria, onde a gente vai estar falando, principalmente sobre os blocos econômicos, que é muito importante, né, pessoal? E aquela, né, a parte da, que a gente fala da bilateralidade, onde dois países negociam seus produtos para estar vendendo com a taxa diferenciada também, né? Tudo isso está dentro da internacionalização, que é, né, uma nova divisão de trabalho e padrão de produção em larga escala sobre o escudo do máximo lucro e menor custo. Como se diz, né, pessoal? Quem não acompanhar isso
né? A tendência é o quê? Aumentar a produção cada vez mais, né? Para a gente diminuir nosso custo e lucrar cada vez mais. Quem não acompanhar, infelizmente, não consegue ser competitivo. E esse mercado, a gente precisa entender nosso cenário aqui. Como que está a nossa região? Como está o nosso país? Quais são os estados que produzem X, produzem tal, produzem, ou seja, nosso estado, cada estado tem uma referência na sua produção, não é verdade? Não tem como a gente produzir tudo. Mas a gente tem o quê? Um ambiente que é melhor produzir tal coisa, igual nossa produção aqui, muita soja, muito milho que está saindo, não é verdade? Né? Temos gado, né? Ou seja, tudo isso aí é o que? É uma referência nossa, nosso mercado. É o que a gente está como referência. E fora isso, né, pessoal? A gente tem que pensar muito nessa parte da cooperativa, né? Que é a cooperação também. Entender mais. Os agricultores precisam ter mais conhecimento sobre essas tecnologias, porque, pessoal, os sites, né? Nós temos hoje aplicativos, uma forma mais fácil de os comerciantes estar se comunicando. Pensa só, os grandes empresários fazendo uma compra em conjunto. O preço vai cair lá embaixo. Ou seja, eles vão comprar com preço bem mais em conta e vão ser mais competitivos no mercado do que comprar sozinho. Então, tudo isso a gente precisa entender, precisa participar, né? A internacionalização, que é a participação, é incentivada atualmente pelo alto grau de dependência, né? Estabilidade e desequilíbrio vivido pelo mundo. Ou seja, pessoal, dessa forma aqui, a gente precisa regular, precisa desenvolver. E aí, como que eu vou desenvolver? Só negociando bilateralmente? Às vezes dá e não dá, né, pessoal? Precisa melhorar mais ainda, né? E aí a gente entra nos blocos. Qual é a importância dos blocos econômicos? Ou seja, pessoal, nós temos um bloco que pode estar o quê? Negociando com os outros blocos maiores e aumentando a nossa produção, né? Exportando cada vez mais. E essa comunicação é muito importante e vocês vão perceber na hora que vocês forem fazer os estudos que a gente vai estar passando para vocês, né? E aí a gente precisa conhecer também, poxa, pessoal, como nós falamos, a parte histórica, a parte cultural, geográfica, tudo isso é importante, porque não é simples, né, igual para a gente negociar com os outros países, a gente precisa conhecer a realidade lá, precisa conhecer um pouco daquele país. É como se diz, né? Você vai vender carne para a África, para a Índia, aí a gente tem que analisar para, né, quem que vai comercializar lá? Quais são, como que eu vou poder fazer isso? Tudo isso a gente precisa ter em mente. Se a gente tem condições ou não de fazer isso. Se o mercado lá está aberto para isso, né? E aí, esse tipo de integração deve avançar por meio de 5 etapas que são a zona de livre comércio, que nós deixamos material para vocês, né, pessoal? Que em termos é legal, né? É muito importante se tivesse mesmo esse livre comércio, né? Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Mas mesmo assim, né, pessoal? Se a gente imaginar, poxa, se as coisas fossem abertas mesmo assim à vontade, como que seria o Brasil? Não tinha como, né? Ou seja, os comerciantes daqui, eles não iam conseguir ser competitivos, por quê? Porque se a gente olhar as taxas dentro do Paraguai, as taxas na Bolívia, a taxa na Venezuela, ou seja, os países que fazem, né, divisa com o Brasil, é bem menor. O produto deles, o preço é diferente do nosso. E esses produtos entrando de qualquer forma aqui, os empresários daqui do nosso país não iam conseguir ser competitivos. Então, por isso que a gente fala, não, aqui, para entrar, né, pessoal, nós pagamos muitas taxas, né? Então, dessa forma, não é bem livre o comércio, mas, pessoal, a gente já evoluiu bastante, se a gente comparar aos anos atrás. Então, pessoal, é importante também a gente entender o seguinte, né? União aduaneira, que aí você fala, pô, professor, mas e aí, como que funciona isso aí? Simplesmente, pessoal, nós precisamos de ter todo um processo, toda uma legislação. Ou seja, essa comunicação com outros países, nós temos normas, regras
que a gente precisa seguir. Como eu falei para vocês, nós temos um padrão de qualidade para exportar um produto X, né? E que forma que eu vou exportar? Como que eu vou levar esse produto? Tudo isso, pessoal, são documentos que a gente precisa estar trabalhando, arrumando essas documentações da forma correta, né? E mesmo nos câmbios, né, alfândega, correr atrás de tudo, deixar tudo certinho para a gente estar fazendo todo esse processo. É muito burocrático, sim, mas com certeza acaba melhorando, né? Com certeza para o Brasil é muito importante a gente estar exportando. Quando a gente exporta, vem muito recurso para a gente, né, pessoal? Quando a gente importa, a gente está levando recursos para os outros países. Então, a gente tem que ter os dois lados da balança, né? Tanto importar tecnologia como exportar também, né? Então, tudo isso é importante. E o Mercosul, né, que a gente vai estar falando mais para frente, vocês vão ver o quanto é importante o bloco do Mercosul. Nós temos o Brasil aí, uma referência, né? A Argentina também, né? A gente sabe que grande produção também. Mas aí, a gente precisa ter uma estratégia. Ou seja, a gente tem um bloco econômico para ter uma estratégia no mercado. E essa estratégia vai fazer o diferencial no nosso bloco. Então é isso, né, pessoal? Nós temos o bloco econômico, onde tem alguns países que, infelizmente, igual o Paraguai mesmo, né? É mais complicada a situação financeira do Paraguai. Mas não é por isso que a gente também não vai estar negociando com eles, que também eles não vão estar negociando com os outros países. Por quê? Como nós falamos agora para vocês, né? A parte geográfica, cultural, a parte, né, de melhoria, ou seja, o que, que eles podem estar produzindo lá? Qual que é a referência do Paraguai no mercado? Qual que é a nossa referência? Qual que é a referência da Argentina, do Uruguai? Ou seja, precisamos estudar para quê? Para a gente ter uma estratégia de negociação. E União Econômica e Monetária. Que assim, né, pessoal? Querendo ou não, a gente tem uma taxa diferenciada quando a gente fala do bloco econômico. Né? E essa taxa, ela ajuda ao câmbio, ajuda a gente a estar exportando. E o Brasil também tem vários incentivos, né? Eu acho que os outros países com certeza têm também, né? E esses incentivos acabam ajudando os empresários a estar exportando cada vez mais, né, pessoal? Só que a gente tem que analisar o seguinte, né? A moeda também ela é muito complicada. Como nós sabemos, o dólar está muito alto, né, pessoal? Para exportar, tá bom? Tá. Mas para a gente importar, aí é complicado. Né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Mas o Brasil também, a nossa moeda pode ser forte. De que forma que a gente pode ter uma moeda mais forte? Então fica difícil, pessoal, para a gente pensar em pegar essa moeda e ser uma moeda única no bloco, no nosso bloco, no Mercosul. Se a gente tivesse mais ou menos os países, como se diz, equiparados ali, se eles conseguissem produzir de uma forma grande, né, igual os outros blocos, né, que nós já vemos aí, né, a China mesmo tem a moeda dela, né, então nós temos os Estados Unidos aí, o bloco deles também. Então, para nós, eu acho um pouco complicado por causa dos nossos países, né, dos nossos vizinhos, né. Ou seja, a nossa moeda, o real, hoje está bem alto, né? Se for comparar com os outros países aqui próximos. Mas e aí, será que se a gente fizesse uma moeda única, ia ser vantagem ou desvantagem? Será que os países iam aguentar isso? Será que a nossa moeda ia aguentar isso? Então, tudo isso a gente precisa pensar muito bem. E como eu falei para vocês, uma avaliação que a gente vai estar fazendo com vocês. Não quero que vocês fiquem preocupados. Na realidade, a gente vai estar fazendo um debate. É muito importante, né? A gente vai fazer o grupo de vocês aí, onde eu quero 3 grupos. Um grupo vai falar da União Europeia, outro do NAFTA e outro do Mercosul. É importante tudo isso que a gente já estudou e o que a gente vai estar falando para frente sobre exportação, tá bom? Que até o material já está lá para vocês lá no Moodle sobre exportação. Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, só para não ficar tão grande, conversar um pouco com vocês. Eu vou interromper aqui. Ok, obrigado, pessoal.